para seguirmos aqui. O café é só uma desculpa para você vir, amém? Mas o mais importante começa agora. Começa nesse momento em que nós vamos nos assentar no nosso cantinho aqui, de preferência, quanto mais na frente, melhor. Se chover, aqui nos bancos da frente não tem goteira. Amém? Glórias a Deus. Amém, amados? Vamos sorrir agora para Jesus aqui na frente. Por favor, os amados que estiverem fora da arca, entrem, que a chuva vai descer. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ver a chamada aqui para ver quem que eu vou multar. Que tem um monte de gente aqui para ser multado. Agora há pouco, irmãos, eu abri aqui o WhatsApp, aqui no nosso Compev, para ver a lista, né? Do pessoal inscrito. E agora chegou a hora da multa. O pastor Antônio vai multando aí. E aí recebi aqui a justificativa do pastor Omar. Ele teve um imprevisto, não pôde vir, então está justificado. Olhei no quadro de cima, fiquei assustado. Um camarada aqui dizendo também que não poderia estar aqui, e o nome dele aqui é Jesus. Falei, epa, vamos fazer uma oração agora, irmão. Jesus não pode faltar. Mas ele está aqui, amém? Esse Jesus aqui é só uma mensagenzinha que o camarada coloca lá, né? E como eu não tinha o número dele registrado aqui, mas descobri que é o Flavinho, primo da Vânia. Só podia ser o Flavinho. Amém? Eu fiquei assustado, né? Porque eu falei, mas vem para cá, pastor Yolanda, vem para cá, Célia. O café acabou aí, agora aqui é o banquete. Amém? Quem que vem pela primeira vez no café, faz um sinalzinho com a mão para mim, por favor. A Roberta, o irmão, como que é o nome do irmão mesmo? Rogério. De qual igreja, amado? Qual igreja? Ministério Deus em Atividade. Não conhecia, é um prazer tê-lo conosco, amém? E, embora você ficou quietinho aí, esse eu conheço. Glória a Deus. Amém? É a primeira vez? Não. É? Não. Segunda, né? Segunda. Amém. Então, amados, mas para todos nós que estamos aqui, é a primeira vez do ano que nós estamos no café. Porque nós tivemos aí a pandemia, que foi um aprendizado para a igreja, com certeza, porque em tudo nós aprendemos. Nós estamos caminhando para Canaã. Nessa caminhada tem espinho, tem chuva, tem sol, tem fumaça, tem o capeta que vem tentar impedir a gente de caminhar e por aí vai. Mas nós estamos aqui, amém? Graças a Deus, não é? Nós estamos aqui. Obviamente, muitos pastores não tiveram a informação que haveria, mas eu tenho aqui alguns inscritos aqui, né? Eu tinha aqui registrado aqui 31 pessoas, começando por mim que estou aqui. Minha esposa, depois vem Rafael Nogueira, o Omar que justificou, pastor Walter também justificou, da Igreja Batista, pastor Antônio Paixão presente, Benilton presente, pastora Bianca, amém, presente, pastor Júnior presente, Franciele presente, Alexandre Cris presente, pastor Rogério Coelho, cadê Rogério? Vai, multa, pastor Antônio, anota aí. Está aí o Rogério? Então esse não vai ser multado, esse é a primeira vez ainda, só dá notificação, né? Mas está aqui, glórias a Deus. Amém, pastor Rogério. Deixa eu ver, eu estou aqui. Pastor Luiz Cabral, pastor Joel, multa, pastora Cidinha, multa. Pastor presbítero Elis está aí, Roberta está aí, pastor Silas e pastora Edna estão aí. Pastora Cecília, levanta a mão. Ô, irmã, glória a Deus, não vai levar multa, né? Amém. A pastora Cecília é de onde, irmã? Qual igreja? Como? Esquadrão da Vida. Que alegria, irmão. Eu passo sempre ali e falo, tem que vir bater papo com esse pessoal. Pertinho do pastor Alexandre. Amém. Amém. Que glória de Deus. Maravilha. Amém.
Sempre me chamou muita atenção ali, né? Eu conheço algumas pessoas ali, conheço o Samuel, né? E seu filho? Então eu conheço ele, um amado. Amém? Depois temos também aqui pastor Elisângela, pastor Sidney, multa. Multa, essa é multa. Amém? Que é logo ali. Depois tem o bispo Isaac, tá aí? Bispo Simone. Interessa não, pastor Antônio, se é bispo pode multar também, tá? Não tem esse negócio não. Manda lá. Também pastor Yolando, missionária Célia, com muita alegria nos dá, está aí. Amém? Estão aí. Pastor Helder, multa. Não importa se é empresário não. Tá? Multa ele. Pastor Dimas, que não é bobo, está aí, trouxe a esposa também. Pastor Pierre, pastor Silvana, está quase todo mundo aí. Então vamos fazer uma votação aqui. Vamos dar anistia da multa, pessoal? Está anistiado, tá? Palavra ali do pastor Alexandre, que entende esse assunto. Está anistiado em nome de Jesus. Indulto. Amém? Vamos dar indulto para eles. Bem, amados, antes de nós começarmos a cantar aqui, eu quero que você faça parte do nosso coral. Amém? Nós vamos fazer agora aqui. Quero dar as boas-vindas oficialmente agora, já conversei com alguns, e lembrar, né, que um dia nós começamos aqui a fazer esse café, e 2 anos nós ficamos afastados contra a nossa vontade, e nós retornamos aqui. Eu fiz questão, né, de ajudar o pastor Silas ali a achar um pastor para fazer o café. Pastor, me ajuda a achar um pastor. Isso vai ser fácil, pastor. Já era eu, né, mas não falei nada para ele não, fiz um suspensezinho, né, e nós estamos aqui, irmãos. Amém? Depois vou passar ao pastor Silas, que vai cuidar de toda a parte do Compev, porque o café, irmãos, é a igreja que ministra, a igreja que oferece, a igreja que trabalha, mas o Compev é o nosso conselho de pastores dessa cidade. E os pastores todos da cidade, se compreendessem o que é o Compev, eles estariam aqui, não caberia aqui, nós tínhamos que fazer lá no campo do São Caetano, lá, porque ia ficar pequeno aqui. Amém? Mas em breve eles vão chegar lá. Porque às vezes nós pensamos que nós já éramos essa quantidade. Nós não éramos essa quantidade. Quando tudo iniciou, a história diz que um homem passou fazendo uma marcha para Jesus sozinho. Pastor? João Escultório. Passou de carro fazendo uma marcha para Jesus sozinho. Com táxi. Ainda alugou um táxi. Não tinha Uber não, era caro mesmo. Passou fazendo sozinho. E alguém viu. E então começou, ele é o fundador do Conselho de Pastores. Quantas secas e quantas enchentes ele deve ter passado. E nós continuamos, amém? Então nós continuamos. Esses pastores amados que estão aqui, né? O pastor Rogério, que está chegando pela primeira vez, nós queremos que os pastores venham e entendam o seguinte, eu vou falar isso aqui, o pastor presidente tem que falar, mas eu vou falar só isso. Nós, o Conselho de Pastores, irmãos, não é um conselho fiscal das igrejas. Nós não somos um conselho. O conselho é para aconselhar. Se o pastor precisar do nosso conselho, procure, porque certamente nós teremos pessoas para isso. Mas se não pedir, nós não vamos aconselhar de orelhada lá, não. Nós não vamos chegar lá e dando pitaco na igreja de ninguém. Amém? Então, os pastores entendam que nós somos isso. Uma reunião de pastores que trabalham no mesmo lugar. A igreja de São João del Rei e adjacências. E nós precisamos um dos outros. Precisamos um do outro. E nós precisamos criar essa amizade aqui. Aqui é o lugar de amizade. Irmão, nós já somos garantidos pela Constituição. Amém? Agora, aqui nós aprendemos a ser amigos. Eu não sou só irmão do pastor Pierre, sou amigo, ele é meu amigo, pastor Alexandre, os pastores todos aqui. Então, isso aí é que faz a diferença, irmão. Jesus, ele nos disse que há amigos mais chegados que o irmão, né? O salmista, a palavra de Deus nos afirma isso, amigos mais chegados que o irmão. É a palavra de Deus que nos diz. E é verdade. Eu sou mais amigo dos irmãos aqui do que meu próprio irmão de carne, que eu estava pensando ontem, faz 6 anos que eu não vejo. E antes dos 6 anos, fazia uns 20 que eu não via. Só vi porque minha mãe morreu e nós nos encontramos lá. É irmão de carne. Então é difícil. Mas nós aqui somos irmãos em Cristo, estamos caminhando juntos e precisamos, irmãos, como era nos tempos que eu me converti. A igreja Brasil para Cristo, o culto da mocidade. A mocidade é uma benção, né?
todo mundo sem namorada, ia Aleluia. Todo mundo para lá, mas aí Deus abençoava. Foi Aleluia. Lá que eu arrumei a minha. Amém? Então, meus irmãos, é assim. Temos que voltar a isso, né, pastor Luiz? Tem que inventar, meu irmão. Vamos ter um encontro, vai ter isso e vamos convidar. A gente poderia ter até uma maneira de acertar os nossos calendários para a gente poder todo mundo colaborar com todo mundo. Mas um dia será possível, se Jesus não voltar antes, porque Ele está voltando. Amém? Vou convidar nesse instante para orar aqui por esse momento. Não é você ainda não. Isso é só na hora da bandeira. Amém? Vou convidar aqui o pastor Pierre, que é lá de Nazareno. É o homem que veio de mais longe para orar, para que nós possamos todos juntos ensaiar o coral. É por ensaio do coral. Amém? Louvado seja Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui juntos, né, e louvarmos o Senhor, e adorarmos o Senhor. E vamos orar então para nós iniciarmos aqui. Vamos colocar em pé. Deus, nós queremos te louvar pela graça, pela misericórdia do Senhor, que renovou sobre nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito, Senhor, que atua em nossas vidas, nossos corações. E nesse momento queremos juntos aqui, como, ó Deus, teus filhos amados, te louvar, te exaltar, ser ministrados pelo Senhor. Tu sabe quanto nós necessitamos de Ti, e nós necessitamos um dos outros. E como é bom essa comunhão que nós temos, ó Deus. A Tua palavra diz que é bom e agradável quando os irmãos estão reunidos ali, a bênção do Senhor vem sobre nossas vidas. E é isso que nós queremos nessa manhã aqui, Senhor. Queremos realmente que a Tua presença, Senhor, seja, ó Deus, poderosa, Senhor, tocar em nossas vidas, Senhor, porque queremos Te servir com todo o nosso coração. Pai, abençoa cada um de nós, abençoa, Senhor, ó Deus, esse culto que prestaremos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amado. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Irmãos, nós pastores, né? Quando a igreja não dá glória, a gente fica falando, irmãos, posso ouvir um glória? Aí a gente ouve, né? Mas no meu tempo de menino, não tinha esse negócio, não. Tinha que mandar parar da glória, senão o sujeito não parava. Deixa eu pregar, meu filho. Não era assim, Benilton? Não era assim, pastor Alexandre? Então eu quero dizer para vocês que junto, quando o prefeito mandou tirar a máscara, liberou também glória a Deus, aleluia. Amém? Se você que aleluia. Faça o que você quiser para adorar a Deus. Aleluia. Só não fique caladinho, aleluia, de boca fechada, porque na igreja, boca fechada, entra a mosca. Abra a boca, amém? Glórias a Deus. Eu estou falando que vai cantar sereta, porque não tem problema. Todo mundo sabe a letra disso aqui. Vamos fazer um aquecimento da voz aí, pastor? O rei está voltando, o rei está voltando. Ó, vai dar coral, hein? A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Olha a pandemia. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo do obreiro
seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. Olha, Minas Gerais, os vagões dos trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. Coral! O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Eu na multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo e um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me glórias a Deus. Você pode glorificar, fique à vontade. Glória a Deus. Está autorizado, amém. Glórias a Deus. Ele está voltando, irmãos. Amém. Ele está voltando. Todos os sinais que nós vemos nos deixa claro isto. Amém. Não sabemos o dia e nem a hora, mas os sinais são para nós que cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Enquanto Ele não volta, nós estamos no caminho. E o nosso caminho, irmãos, não é o caminho da cidade grande, não é Dubai. Não, o nosso caminho é no deserto. Temos que entender isso, irmãos. Muitas vezes os crentes deixam de ir para a igreja porque elas querem chegar assim, num lugar, né, que lhes agrade. Mas somos nós, a igreja. E nós só nos reunimos aqui para uma coisa, para adorar a Deus. Amém? Mas todos nós, pastores, todos nós sabemos que há esse vício, né, muitas vezes na igreja. Um dia uma irmã, não lembro quem, amém? Se lembrasse, ia multar. Estava bonzinho aquele dia. Pastor, não gostei hoje não, porque não cantou aquela música assim, assim. Ô, mano, nós vamos cantar para Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então era uma pessoa que estava falando algo que a igreja, irmão, somos nós.
e nós viemos aqui para adorar a Deus. Cada vez que nós subimos aqui, nós fazemos isso, nós adoramos a Deus. E a presença do Senhor, ela nos move. E aí nós percebemos que nós estamos sim caminhando no deserto, mas que Deus está conosco. Por isso nós estamos aqui. Por isso você está aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Diga assim para ele: te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta,
este é quem tu és. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo e eterno do Glória, Senhor. glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. E para encerrar o hino nacional de todo cristão. Amém. Glórias a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo Vem, Jesus, já repuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Jesus veio neste mundo, Seguirão a tua lei. os sinais da sua vida, mas se mostram Vencendo, vem Jesus. Glória! glória, glória, Aleluia!
pequenos, o juiz não dignará. Os remidos triunfantes, eles foram te cantar. Vencendo vem Jesus. Mais uma vez, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Convido nesse instante aos irmãos a sentarem. Solicito ao pastor Luiz que venha orar pelo término do louvor aqui. Amém. Amém. E depois ore já pelo pastor Silas, que é o nosso presidente do conselho, que vai estar falando sobre os assuntos atinentes ao mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar. A paz do Senhor. Deus querido, na tua presença, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. E nesta manhã, Senhor, que seja uma manhã, ó Deus, de paz, uma manhã de comunhão, que o Espírito do Senhor venha estar, ó Deus, em cada coração, nos dando, ó Deus, a tua paz, nos dando alegria. Abençoe, Senhor, cada ministério aqui representado nesta manhã. Visita, Senhor, cada igreja, ó Deus, que a tua paz esteja reinando, Senhor, em cada lar, ó Deus querido. E neste momento, bem, eu peço pelo teu filho, o pastor Silas, Sim, que vai Deus. tomar a palavra, ó Deus. Toma, Senhor, em tuas mãos, que tudo, ó Deus, que for falado aqui nesta manhã, seja para o crescimento da tua obra, o crescimento do teu reino. Obrigado, Senhor, pelos louvores, por este momento de adoração, que a nossa adoração tenha chegado até o trono da graça, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pastor Carlos me convidou para trazer a palavra, uma reflexão na palavra de Deus nessa manhã aqui, né? Mas o que a gente prega para pastor, né? Mas pastor é igreja, e para a igreja a gente prega a palavra, amém? E como tinha um assunto que eu estava estudando bastante esse tempo, eu falei, eu vou pregar, é isso mesmo. Irmãos, se eu fosse fazer um censo, se a gente pegasse as igrejas, pastor, e eu fosse fazer um censo com os irmãos das igrejas, com os membros, com todo mundo, com a seguinte pergunta, né? Qual é a principal mensagem de Jesus? Jesus, quando ele pregava sobre o quê? Né? Aí a pessoa poderia colocar a resposta que quisesse, né? Com certeza, irmãos, a maioria das respostas que eu iria ter é que Jesus pregava sobre amor. Não é isso? E não é só crente que pensa assim, né? Mas se a gente pegar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quantas vezes que Jesus fala sobre amor nos evangelhos sinóticos? Nos 3 primeiros evangelhos. Sabe quantas vezes, irmãos? 2.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e amai os vossos inimigos. Só isso. Então, o principal tema do ministério de Jesus não pode ser o amor, porque senão os 3 evangelistas entenderam errado aquilo que ele pregava. Algumas pessoas podem responder que é o perdão, né? Jesus pregava sobre perdão. Aí a gente já tem uma sugestão um pouco melhor. O arrependimento ou salvação, para usar um termo um pouco mais genérico, tudo isso está certo, mas isso não é a mensagem central do ministério de Jesus. Jesus não veio para pregar centralmente, focadamente nessas coisas. Ele veio para pregar sobre o reino de Deus. E é sobre o reino de Deus que nós vamos falar aqui, com a permissão dos irmãos, e eu vou tentar ser breve, amém? Quem está com a Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Nós vamos fazer a leitura, nós vamos fazer uma breve meditação nesse texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Até aí, pode se assentar, se quiser manter a sua Bíblia aberta. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E qual é a mensagem do evangelho de Deus? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A gente não pode imaginar que Jesus veio da Judéia até a Galiléia, ele foi batizado por João, lá no Rio Jordão, voltou para a Galiléia, que é onde ele morava, e nós não podemos entender que Jesus foi andando e aí ele encontrava uma pessoa na beira do caminho, ele chegava para ela: olha aqui, meu amigo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependa-te e creia no evangelho. Aí Jesus andava mais um pouquinho, encontrava um grupo de judeus conversando ali sobre os jogos do futebol do fim de semana. E aí Jesus falava para eles: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Aí Jesus chegava numa sinagoga, sentava lá no fundo, quando o preletor dava oportunidade para alguém falar, Jesus se levantava e disse: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Não era isso que Jesus fazia. Jesus não ficava repetindo essa frase o tempo todo. O que Marcos fez aqui nesse versículo foi resumir toda a mensagem de Jesus em uma frase. Se a gente pegar tudo aquilo que Jesus pregava e resumir em uma frase, seria essa: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O centro do ministério de Jesus, o centro da sua ministração, da sua pregação era o reino de Deus. O tempo está cumprido. Que tempo? O tempo para o reino de Deus estar próximo. Por que temos que nos arrepender e crer no evangelho? Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o centro da mensagem do evangelho de Deus. E o que é o reino de Deus? Quando nós pensamos em reino, geralmente nós associamos a palavra reino com geografia. Reino é um lugar. Quando eu penso em reino da Inglaterra, eu penso naquela disposição geográfica da Inglaterra e falo: isso aqui é o reino. Reino de Israel. A gente pensa na terra de Israel, né? Porém, a palavra e o termo reino na Bíblia, inclusive do uso dos termos nas línguas originais, sugere
Não uma perspectiva de geografia ou de localização, mas uma perspectiva de tempo. Por isso eu até acho que nos ajudaria se a gente traduzisse o reinado de Deus. Porque o reino de Deus não é o domínio sobre o qual ele governa. O reino de Deus é a autoridade dele de governar. É o governo, é o poder, é a autoridade soberana dele como governante. Isso é reino. A gente tem um exemplo disso no livro de Daniel. Capítulo 5, se não me engano, né, que a gente tem o rei Belsazar fazendo aquele banquete, usando os utensílios do templo, né, se achando ali e tal. Aí vem aquela mão, escreve na parede. Os irmãos com certeza conhecem esse texto, né? E naquele momento Deus anuncia os juízos sobre aquele rei. E Deus diz para ele: o teu reinado, o teu reino será destruído e será dado a outro. Mas a Babilônia, que era o reino dele, não foi destruído. O que ele perdeu foi o poder, a autoridade dele de governar. E isso foi dado a outro. O reinado, o reino de Deus é, portanto, o seu governo sobre todas as coisas. É por isso que a gente não pode pensar no reino de Deus como um lugar, porque o lugar do reinado de Deus é todo o universo, toda a criação. Deus reina sobre tudo. A questão não é sobre o que ele reina, mas quando ele reina. E é isso que Jesus anunciava, que o reino de Deus, o reinado de Deus, a autoridade de Deus como rei sobre toda a criação estava próximo. E essa era a mensagem central do evangelho que Jesus pregava. É claro que Jesus falava sobre amor, é claro que Jesus falava sobre perdão, sobre salvação, sobre arrependimento. Jesus falava sobre isso tudo, mas tudo isso que Jesus falava e tudo aquilo que ele fazia apontavam para o reino de Deus. Os milagres, as curas, quando ele expulsava demônios, tudo isso era um prenúncio do reino de Deus. As curas mostravam que o reino de Deus estava vindo. A Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Quem é o diabo? O apóstolo Paulo chama ele de Deus deste século, lá em 2 Coríntios 4:4. Por quê? Porque quem reina sobre a criação em pecado é Satanás. E quando Jesus se manifestou, ele se manifestou para anunciar esse reinado de Deus que estava chegando para destronar Satanás. Deu para entender, irmão? Jesus vem e se manifesta como Messias, o rei que Deus enviou à terra para reinar. E o início do reinado dele, ele começa a desfazer as obras do diabo. É por isso que lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia aqueles homens, seus discípulos, para pregar, eles vão, pregam e voltam. Quando eles voltam, eles dizem para Jesus: Senhor, até os espíritos malignos nos submetem, se submetem a nós. E aí a resposta de Jesus é: eu via Satanás cair do céu como um raio. O que Jesus está dizendo? Eu vejo que com a chegada do reino de Deus e vocês anunciando esse reino, Satanás está perdendo o seu poder. Satanás está sendo retirado do seu trono, porque quem vai reinar é Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus vindo sobre nós. Amém? E existem algumas coisas que nós podemos aprender como liderança cristã, para que a nossa mensagem, para que a nossa pregação, para que o nosso ministério, ele seja influenciado por esse tema que é central no ministério de Jesus e também tem que ser na nossa pregação. O reino de Deus, ele vem sobre nós, nós não vamos até o reino de Deus, ele vem sobre nós. Nós então aguardamos a manifestação do nosso rei.
Porque nós fazemos parte desse reino. E a evidência da presença desse reino entre nós, vou usar o exemplo nosso aqui, né, pastor, quando a gente faz o retiro, né? Quando a gente faz o retiro, para a gente reservar o sítio, o que a gente tem que fazer? Para a gente garantir o sítio? Tem que dar uma entrada, né? Um sinal, um pagamento antecipado, né? E esse pagamento antecipado, ele paga o sítio? Não. Ele garante que nós vamos pagar. Deu para entender? Ele é uma garantia. O reino de Deus, ele está entre nós, mas não completo. Existe para nós uma garantia que Deus nos deu. Essa garantia tem nome e sobrenome: Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a garantia do reinado de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma manifestação do reino de Deus sob a direção do Espírito Santo. E por essa razão, nós somos emissários e embaixadores desse reino. E é por isso que nós temos que dar centralidade no nosso ministério àquilo que é do reino de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que a gente observa, a primeira questão que nós temos a respeito do reino de Deus, é que nós entendamos que o reino de Deus, ele está dentro daquilo que a gente chama de tensão escatológica. O já e ainda não. O reino já está aqui, mas ainda não. O reino já está entre nós, mas não por completo. O reino já se manifesta nesse mundo, mas Deus ainda não reina em plenitude. Jesus reina, mas não reina em plenitude, porque Ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, que é o Salmo 110. Até a vinda de Jesus, nós tínhamos o reino de Satanás, a humanidade entregue ao pecado sem salvação. Deus envia Jesus Cristo e Ele passa a reinar quando Ele se assenta ao lado de Deus. E Ele reina durante todo o período que nós estamos hoje, inclusive, até que todos os inimigos sejam derrotados, inclusive a morte, que é o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, né? Que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando o último inimigo vai ser vencido, o apóstolo Paulo diz que Jesus então entregará o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Ali é o momento que Deus passa a reinar em plenitude. Hoje Ele já reina, mas não totalmente. Isso é importante para nós entendermos, porque o nosso ministério acontece nesse momento, no momento em que Jesus reina, em que nós fazemos parte do seu reino, mas o seu reino não é pleno sobre todas as coisas. E isso traz um problema para nós, porque nós temos que lutar com o pecado ainda, porque nós temos que lidar com a morte, porque nós temos que lidar com a oposição, com a perseguição, com as dificuldades que se abatem sobre nós, porque o reino de Deus é um reino de guerra contra o reino de Satanás. E isso gera problemas, isso gera conflitos, isso gera dificuldades, isso gera problemas que a igreja precisa enfrentar. Mas nós temos a garantia da presença do reino, que é o Espírito Santo. E é isso que fortalece a igreja nesses tempos de dificuldade. O Espírito Santo, ele tem uma função gloriosa como a garantia desse reino, que é preparar os súditos para adentrarem ao reino. A santificação é uma obra dele. É uma obra que ele opera em nós. É uma obra que ele opera no meio do povo de Deus, que é o povo da nova aliança, o povo súdito desse reino de Deus que está por vir, mas que ao mesmo tempo já está presente. Nossa pregação e nosso ministério, então, tem que ser centrado no anúncio da presença do reino, como um reino transformador, como um reino que prepara os crentes para adentrar no reino pleno de Deus. Um reino que tem uma justiça própria, um reino que possui uma ética e uma moral elevada, acima de todas as outras, porque ele resplandece, porque ele reflete a moral e a glória do próprio Deus.
que está impressa no seu reino. E o reino de Deus hoje na terra é manifesto através de nós, da igreja. Nós somos a igreja. Sendo a igreja, nós somos operação do Espírito Santo. E o processo que nós passamos é o processo de santificação. Nós estamos nos tornando parecidos com Jesus. Nós estamos absorvendo aos poucos, por meio da obra do Espírito, os valores do reino de Deus na nossa vida e nos preparando para herdar esse reino juntamente com Cristo. Isso tem que ser enfático na nossa pregação, porque era isso que Jesus pregava. O Sermão do Monte é inteiramente sobre isso. A justiça do reino de Deus. Um súdito do reino vive como? Vive como membro do reino de Deus. Nós não podemos simplesmente eliminar a santidade, a justiça, a prática das boas obras da vida cristã. Nós temos que incentivar isso, nós temos que pregar sobre isso, nós temos que levar as pessoas a compreenderem o quão importante é cultivar os valores do reino de Deus. Porque o reino já está entre nós. A segunda questão é que o reino está entre nós, mas ele ainda não está em plenitude. Nós pregamos uma realidade futura que já se revela no presente. Deu para entender isso? Uma realidade que é futura, mas que ao mesmo tempo se revela no presente. É como se a gente tivesse... Sabe quando a gente abre a cortina do quarto, aí entra a luz do sol? A luz do sol bate na parede e reflete em nós. Deu para entender? A gente ainda não está lá de fora, debaixo da luz do sol, mas batendo na parede, ela já se reflete em nós. A parede é o Espírito Santo. O reino, por ele, é manifesto na nossa vida. Ele é a garantia de que o reino está aqui, mas também é a garantia de que nós vamos adentrar nesse reino de plenitude, que ainda há de se manifestar. Então a nossa pregação não pode se resumir somente às coisas desse mundo. Ela precisa apontar para o reino futuro. O objetivo da vida cristã não é esse mundo, é o outro. É o reino de Deus, é o momento em que Deus passa a reinar em plenitude. Nós olhamos para lá, caminhamos dentro do reino que já se manifesta hoje, mas o nosso objetivo maior é estar debaixo da luz plena do sol. Então, o nosso ministério não pode se sentar nas coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que nós conhecemos, que nós vemos em parte. Porque ainda que nós façamos parte aqui do reino de Deus, nós ainda estamos presos ao pecado da nossa carne. Nós temos essa luta para travar. Nós estamos sujeitos às tristezas e desilusões que o mundo traz. Em vários níveis. Umas pessoas mais, outras menos. Mas todos estamos dentro desse barco de tristeza que envolve essa vida. Se a nossa esperança em Cristo se resumir somente às alegrias que esse mundo pode nos dar, ou que Deus pode nos dar nesse mundo, então, como diz Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas o evangelho de Deus que Jesus pregava, que os apóstolos pregavam e que nós devemos pregar, é o anúncio, é o prenúncio de um reino perfeito que está para se manifestar para nós, que seremos transformados para ser perfeitos, como perfeito é o reino de Deus. E é para lá que o nosso ministério tem que apontar. O nosso ministério precisa ser escatológico, né? Quando a gente fala de escatologia, quem já estudou teologia, a teologia sistemática, ela comprime muito a escatologia a só falar sobre coisa do futuro, né? O estudo das últimas coisas. Mas dentro da teologia bíblica, a escatologia é tudo aquilo que aponta para o futuro. Não é só o que está no futuro, mas aquilo que aponta para o futuro. Então, o nosso ministério hoje tem que apontar para o futuro.
A esperança que nós temos que anunciar é a esperança da perfeição do reino de Deus. Nós podemos pregar sobre cura hoje, nós podemos pregar sobre prosperidade hoje, desde que sem passar a linha daquilo que é aceitável, né? Obviamente. Nós podemos pregar sobre bênçãos de Deus hoje de várias maneiras. Isso pode ser feito, isso é feito pela Bíblia, isso é feito pelos apóstolos, só que tudo isso é gotas daquilo que o reino de Deus representa. Jesus curou o cego, mas aquele cego morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Mas com essa ressurreição, com essa cura, Jesus estava dizendo, olha, isso aqui é o poder do reino de Deus, isso aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. Essa restauração que você teve é parcial, mas vai chegar um dia em que o reino de Deus será estabelecido sobre toda a criação, e aí a cura já não será parcial, ela será completa. A pregação de Jesus apontava para isso. Quando Pilatos vai conversar com Jesus, Jesus diz para ele, olha, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é para conquistar as coisas aqui nesse mundo. Quando Jesus fala desse mundo, ele não está dizendo que o reino dele não é sobre esse mundo, ele está dizendo que o reino dele não parte desse mundo, o reino dele parte do céu. Nós muitas vezes temos a impressão de que o reino de Deus, né, a gente vai entrando aí na educação, na política, a gente vai se misturando e tal, e aí o reino de Deus vai crescendo. Não é assim. Não é assim. O reino de Deus é uma realidade externa a esse mundo. Ele não transforma esse mundo. O reino de Deus destrói esse mundo e faz outro. Né? Eu não sei se tem algum pós-milenista aqui, mas se tiver, me perdoe, viu, irmãos? Mas eu não consigo entender pós-milenismo. Pós-milenismo acredita que a atuação da igreja no mundo vai melhorando o mundo aos poucos até que ele chegue na plenitude do reino de Deus. Eu não consigo ver isso no mundo, irmãos. Há 100 anos atrás não existia funk, hoje existe. Como que o mundo está melhorando? Onde que o mundo está melhorando? O mundo está piorando. O reino de Deus se manifesta nesse mundo, não é para transformar o mundo, é para transformar pessoas, é para tirar pessoas do mundo. Mas, Rafael, Deus não vai reinar sobre esse mundo? Vai. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar para fazer isso, ele não vai vir aqui para converter o coração dos líderes mundiais, mas para destruí-los. Jesus vai destruir o pecado e vai inaugurar um reino de santidade. E para estar nesse reino, nós temos que ter santidade. Rafael, como é que eu tenho santidade? Se eu peco toda hora, você só vai ter santidade pela transformação do Espírito Santo no seu coração. Isso é uma obra dele. Rafael, então eu não preciso parar de pecar? Não precisa, porque a obra dele é justamente essa, fazer você parar de pecar. Fazer você compreender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar a presença de Deus, servir aos irmãos na igreja, propiciar o crescimento do reino de Deus. Como que o reino de Deus cresce? O reino de Deus cresce quando o domínio dele vem sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas. Não é isso que a oração do Pai Nosso diz? Venha o teu reino. E o que é o reino de Deus? Aquilo que Jesus diz logo em seguida: seja feita a tua vontade. Isso é reino de Deus. Que a vontade dele seja feita. Então o nosso ministério não pode se centrar nas coisas desse mundo, tem que apontar para o futuro, mas ao mesmo tempo tem que realçar a importância dele como um reino presente. Só que tem uma terceira característica aqui na pregação de Jesus. Esse reino presente, esse reino futuro é muito maravilhoso. Mas como eu faço para participar dele? Como eu entro nesse reino? Existe um elemento que nunca pode faltar para qualquer ministro do Evangelho, que é o que Jesus fala no finalzinho aqui dessa frase: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se a gente não prega o arrependimento, nós não estamos pregando o Evangelho. O Evangelho é arrependimento.
O evangelho é arrependimento. Porque só dá para participar do reino de Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como nosso Salvador. Aí nós participamos do reino. Aí o Espírito Santo habita em nós. Aí ocorre a transformação. Aí existe santificação. Aí existe um herdeiro do reino de Deus, porque ele está selado com o selo do Espírito Santo. Aí ele é membro do reino. Se a gente quer que o reino de Deus cresça, ou seja, que Deus domine sobre coisas, Deus não quer dominar sobre a política, irmão. Deus não quer dominar sobre áreas assim. Isso não é muito interesse de Deus, porque isso tudo ele vai destruir no futuro para estabelecer o reino dele. O interesse dele são as pessoas. O interesse dele são os perdidos. O interesse dele é salvar pessoas do inferno para que se tornem súditos do reino dele. A política não vai se arrepender. A educação, estou falando de áreas aqui, mas serve para qualquer um, irmãos. Essas áreas não vão se arrepender. A justiça do mundo, né? Isso aí não vai se arrepender. Porque isso é controlado por Satanás. Isso faz parte do mundo caído que será destruído. Ah, Rafael, então a gente não tem que buscar operar nesses lugares? Claro que tem. É obrigação do crente fazer isso. Por quê? Porque é valor do reino de Deus. Mas a gente não pode esperar que nós vamos transformar o mundo dessa maneira. Nós vamos transformar pessoas. Nós temos que buscar pessoas. A minha pregação é para que pessoas ouçam e se convertam. E elas só vão se converter se eu pregar arrependimento. O que é arrependimento? Existe uma definição que eu gosto bastante. Arrependimento não é o cidadão se arrepender de uma coisa errada que ele fez e que ele lembra. Envolve isso também, mas não é só isso. Arrependimento é a pessoa reconhecer que ela é pecadora. A pessoa tem que parar e pensar o seguinte: olha, eu sou um pecador, eu nasci em pecado. O que eu sei fazer é pecar. A minha vida está entregue ao controle de Satanás, eu estou perdido, eu preciso de perdão, eu preciso de me reconciliar com Deus, aquilo que Paulo chama de paz. Eu preciso ter paz com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque eu estou perdido, porque eu sou pecador, estou entregue ao pecado, eu só sei pecar, toda hora que eu olho para o lado eu estou pecando. É o que está lá em Romanos capítulo 7, né, daquele judeu que não consegue praticar a lei de Deus. Toda vez que eu tento fazer uma coisa boa, eu encontro a lei do pecado que habita em mim. É reconhecer isso é arrependimento. E o que é fé? Fé é a gente reconhecer que a gente não pode fazer nada para mudar isso. Fé é eu desistir dos meus próprios méritos e confiar inteiramente nos méritos de Cristo. Porque a salvação, irmãos, é pelas obras, mas não pelas nossas, mas pela obra de Cristo perfeita na cruz. Ali, Jesus propiciou a entrada para o reino. O maior objetivo de Deus não é a salvação. O maior objetivo de Deus é o estabelecimento do seu reino. A salvação é o meio dele de prover para si um povo. O que Deus está fazendo na história, Rafael? Deus está construindo um povo. Esse povo ele constrói por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Isso tem que ser parte da nossa pregação. Nós apontamos para o reino de Deus que está vindo, mas ao mesmo tempo nós dissemos: esse reino que está vindo você pode herdar como? Se arrependendo dos seus pecados e confiando inteiramente a sua salvação à autoridade de Jesus Cristo. Aquilo que a gente chama de aceitar Jesus, né? Essas são as características que nós devemos ter para que a nossa pregação, nosso ministério se pareça com Jesus. Para que nós tenhamos igrejas cheias de pessoas que são cheias do reino de Deus. E pessoas cheias do reino de Deus são pessoas que se curvam inteiramente à vontade de Deus.
que oram, né? Venha o teu reino, que clamam pela vinda do reino de Deus, porque sabe que a sua vida e vida em abundância é lá. Que aquilo que Deus tem preparado está lá e está vindo ao nosso encontro. E o que nós precisamos? Perseverar na fé, no caminho da fé. Existem barreiras, existem problemas, existem inimigos que se levantam, que tentam destruir a igreja, mas a promessa de Jesus é que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, porque a igreja representa nesse mundo o domínio do reino de Deus sobre todas as coisas, e isso não pode ser vencido. A manifestação do reino de Deus não pode ser impedida. O domínio, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas não pode ser impedido. Deus está vindo e está vindo com o seu reino. E aqueles que herdarão o reino são aqueles que hoje fazem parte dele. O reino já está presente, mas nós estamos num período de transição. E quando chegarmos à plenitude desse reino, quando Cristo se manifestar, chegou o momento da nossa redenção. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém? Antes de eu encerrar aqui, devolver a palavra aqui ao pastor Carlos, eu gostaria de avisar os irmãos que nós temos um projeto aqui na igreja, que é a nossa livraria. Nós vendemos alguns livros ali com preço bem baratinho, né, irmãos? Ela está montada aqui do lado. Se os irmãos, ao término, quiserem dar uma olhada ali nos títulos que nós temos, pode ficar à vontade ali, né? Fácil de pagar, fácil de comprar, né? Com títulos bem interessantes. Inclusive o meu livro está ali, caso você queira adquirir. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu não sei se eu passei do horário aqui, mas eu espero que tenha sido bênção aí. Amém? Glórias a Deus. Amém, amados? Nós temos o tempo é escasso, né? A gente tinha que ter um café, com almoço, com tudo, não é verdade? Cadê o pastor? Ah, tá lá. Eu pensei que ia ter que multar o pastor, já ia falar com o pastor Antônio. Amém? Amados, nós estamos vivendo momentos difíceis, né? No mundo todo. E nós somos do Brasil, né? Nós somos do Brasil. E a igreja tem por obrigação de orar por sua nação. Nós temos ali a bandeira do Brasil, a bandeira de Minas, a bandeira de São João del Rei, a bandeira de Israel, porque a igreja evangélica ora por Israel por ordem de Deus. Amém? As pessoas, por que toda igreja tem uma bandeira de Israel? Né? Esse é o Israel espiritual, pelo qual nós oramos e ao qual nós pertencemos. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Amém? Então eu convidei o pastor Alexandre, falei, pastor, vou convidar o pastor patriota, amém, para orar pelo Brasil. E eu gostaria que ele estivesse aqui nesse instante. Amém? Teve mais pessoas que pediram oportunidades, irmãos, e não há possibilidade por conta do nosso tempo, que às 11 horas é o tempo que encerra isso aqui. Comigo ou semigo, como diz, né? A gente tem que encerrar. E então esse momento vai ser o nosso momento derradeiro. As pessoas que pediram oportunidade, por favor, depois com o pastor Silas aqui, pode agendar nos nossos outros encontros, mas hoje a nossa ação final é a oração pelo Brasil. Eu gostaria de convidar aqui algumas pastoras, 2, 3, traz a bandeira do Brasil aqui, pastor. Elas vão se segurar aqui, amém? Porque vem uma pastora aqui, por favor. Vem uma pastora. Isso, era você mesmo que eu ia chamar, olha, de Deus. Amém? Glórias a Deus. Agora uma pastora para pegar a bandeira de Minas Gerais também. Olha lá, as pastoras estão meio demoradas aí. Vem cá, minha amada. Amém? Tenha medo não. Não vamos desfilar não. É só para postar. E quem vai segurar a bandeira de São João del Rei, uma pastora também. Amém? Pastora Edna, o que a senhora está fazendo? Pega a bandeira de São João del Rei. Não é possível, meu irmão. E o pastor vai orar pela nossa nação.
Glória a Jesus. Vamos colocar de pé para nós podermos orar agora pela nossa nação. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, nós te somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós oramos por esta nação, por este país, pelo Brasil, meu Deus, clamando a Tua misericórdia, Senhor, a Tua graça. Oh, meu Deus querido, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Meu Deus, entramos mais uma vez, Senhor, em um ano onde será decidido por alguém que irá dirigir esse país, ó Pai. Que a Tua boa mão esteja conosco, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, continuar, Senhor, ó Pai, nos direcionando. Meu Deus, repreenda toda ação maligna, toda potestade, todo principado que tem estado sobre essa nação. Em nome de Jesus, sai agora. Ó meu Pai, perdoa a nossa gente, Senhor. Perdoa, Senhor, este país, ó Pai, e assim, Senhor, que o Teu reino, Senhor, venha sobre nós. Oh, Jesus querido, entra com a Tua bênção. Assim também oramos pelo estado de Minas Gerais, meu Pai. Meu Deus, o estado que o Senhor tem nos colocado, dá a Tua bênção sobre esse lugar, a salvação do Senhor sobre esse lugar. Oh, Deus querido, aqui representada a cidade de São João del Rei. Deus querido, oh, Senhor, tem de misericórdia, dá a salvação, meu Pai, e a bênção do Senhor seja sobre essa nação, no nome de Jesus. Todos digam amém. Deus sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela as Tuas mãos, oh glória a Deus, derramando do Teu poder. Colocou sobre ela as Tuas mãos, derramando da Tua unção, liberando do Teu poder. Ore comigo, ore comigo. Deus sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Por favor, recolham para nós as bandeiras. Obrigado, amadas irmãs. Quero também agradecer às nossas irmãs que foram as responsáveis para a organização deste evento em termos propriamente ditos de café. Amém?
Por favor, levanta a mão aí. Irmã Maria das Mercedes, irmã Elaine, irmã Anitta. Me apresenta o irmão Geraldo, que hoje também fez parte do grupo das irmãs aí. Ivone. E mais? Me ajuda aí, gente. Eu já falei da Elaine. Amém? A irmã Célia, que ajudou a cortar o bolo. Amém? Irmã Roberta, que fez aquele, em tempo recorde, aquela placa que está lá fora. Bem-vindo ao Café dos Pastores. Amém? É tudo assim, irmãos. Meu Deus do céu, cadê? Irmã Roberta, já liga para lá e o problema resolve. Fiquei devendo para a irmã Vânia, aí, que ela queria dar um testemunho, mas irmã Vânia, hoje não tem mesmo mais. Tu não fica triste comigo não, tá? Amém? Então, amados, nós vamos encerrar em nome de Jesus. Amém? Tem um monte de pastor que não fez nada hoje aí, né? Mas eu vou encerrar. O pastor já orou pela nossa nação, está orado. Amém? Tem pastor mais velho que eu aqui para impetrar a bênção? Tem mais velho? Tem que ser mais velho. Tem? Acho que não tem não, né, pastor? Acho que eu sou mais velho mesmo. Quem diria? Por favor, me chame de ancião, tá? Amém? Estenda a sua mão assim, meu amado. Muito obrigado. Quero dizer para vocês de coração, para mim é um privilégio. Amém? É um privilégio. Quando tiverem, quem não quiser fazer, ele pode passar para cá que a gente faz de novo. Amém? Em nome de Jesus. Mas o ano que vem, tá? Glórias a Deus. Que esse ano já está completo. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça imensurável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com os irmãos presentes nesse lugar, com toda a igreja do Deus vivo espalhada em toda a face da terra, hoje e sempre, no nome de Jesus, todos digam amém. E o café continua. A paz do Senhor.